aqui de consciência, você passa não só a controlar a atenção, mas também a controlar suas próprias emoções e extrapolar para benefícios físicos e mentais, como alguns artigos mostraram. Esse aqui é o desenvolvedor da técnica Mindfulness, é o Jon Kabat-Zinn. Ele estabeleceu em 1979 a técnica Mindfulness para redução do estresse, chamada de MBSR. Então vamos começar a parte 1. Se você for no Google Acadêmico hoje e digitar lá a palavra Mindfulness, irá aparecer talvez até mais do que 386 mil resultados, porque esse aqui foi na época que eu fiz a aula. E se você for no PubMed e digitar Mindfulness, irá aparecer 5.414 resultados. Ou seja, as pesquisas estão acelerando cada vez mais rápido e às vezes a gente não dá conta de acompanhar a velocidade de que estão surgindo essas pesquisas. Então, a gente precisa refinar esse trabalho e sistematizar uma forma de conseguir ler de acordo com o foco específico. Então, se você procurar em Clinical Caries, do PubMed, você consegue refinar um pouco mais essa busca só para ensaios clínicos. Então, eu coloquei Mindfulness MBSR e os resultados foram um pouquinho menores, 292 resultados. Eu refinei ainda mais a busca só para ensaios clínicos com texto na íntegra, 164 artigos, e dos últimos 5 anos apenas 89 artigos que eu li na íntegra e fiz fiz esse trabalho, essa aula de hoje. Dos 89 artigos que eu li, 39 deles falavam sobre efeitos na saúde mental. Então, o principal efeito da meditação realmente é na saúde mental. Eles apresentavam resultados no estresse, na ansiedade, na raiva, na insônia, dor, medo, e inclusive até melhora na memória em estudos com estudantes. Na parte do cortisol, que eu vi na palestra do Dr. Fernando ontem, parece que foi um pouquinho controverso, alguns estudos mostraram não ter tanta relação assim com o cortisol. Aqui eu selecionei 3 artigos dos mais interessantes que eu li, que tem uma metodologia um pouquinho melhor. Esse aqui da Journal of Clinical Oncology, ele examinou pacientes sobreviventes do câncer de mama que já passaram pelo tratamento e comparou 3 grupos diferentes. Ele tinha uma amostra de 322 pacientes, ele comparou com o cuidado usual, porém não teve, foi o cuidado usual e o cuidado usual mais a meditação. Não teve nenhum grupo placebo. E a técnica que ele usou de Mindfulness, ele acabou misturando técnicas de Hatha Yoga e meditação caminhando. Apesar de ter havido melhora do humor, da ansiedade, da depressão, da fadiga, vários aspectos da qualidade de vida, é difícil você falar, será que foi a meditação que melhorou? Será que foi o Hatha Yoga? Ou será que foi a meditação caminhando? Ou será que foi só o fato de estar sendo estudado? Fica difícil você estabelecer quando você mistura técnicas diferentes. Esse outro artigo aqui foi o que eu achei de melhor qualidade. Ele comparou 3 grupos, ele está estudando fibromialgia, chama Eudaimon Study. Ele comparou o cuidado usual para a fibromialgia, o cuidado usual mais a meditação Mindfulness MBSR e o cuidado usual mais um programa psicoeducativo. Dentre a qualidade do estudo, vocês podem avaliar, por quê? Ele estuda durante 12 meses os pacientes, tem uma quantidade de 180 pessoas e os protocolos que ele desenvolveu são protocolos para ensaios clínicos validados internacionalmente, é o SPIRT, o Consortium, o CHEERS. Ele usa diversas escalas, questionários de qualidade de vida, de sono, de humor, de dor. Ele também avalia com exames de neuroimagem, ressonância magnética funcional, marcadores inflamatórios, tudo isso, porém, esse estudo só fica pronto em dezembro desse ano. Então, vale a pena vocês anotarem na agenda, assim que sair o estudo, ficar de olho e realmente ver os resultados desse estudo que vão ser bem interessantes pela qualidade que ele foi escrito. Esse outro aqui falava sobre enxaqueca, porém, apesar de ter sido efetivo na percepção da intensidade da dor, ele só avaliou 40 pessoas, então tem baixa significância estatística. E a maioria dos estudos, realmente, dos que eu vi, daqueles 89 estudos, a maioria tinham uma amostra abaixo de 100, né? Então fica difícil a gente extrapolar muitos resultados e validar realmente o potencial desses estudos. Só a título de comparação.
O estudo AFFIRM, da fibrilação atrial, comparando controle de frequência e ritmo, ele tem 4.060 pacientes em estudo. Teve um palestrante que falou sobre um estudo de oncologia com 2 milhões de pacientes. Então, quando a gente compara com isso, 100, abaixo de 100 é realmente um número muito baixo. E fica difícil a gente tirar grandes conclusões a partir desses estudos. Entre as falhas que eu observei nos desenhos da metodologia, é a mistura realmente de meditação com atividade física, misturar técnicas de meditação, como a gente falou no começo. Por existirem várias técnicas de meditação, fica difícil você estabelecer qual é realmente a técnica que você está usando. Você está usando mindfulness e está misturando outras coisas? Você praticou yoga junto, teve atividade física? E outra coisa, a apresentação precisa dos dados estatísticos. Teve artigos que mostraram, falando assim, que teve redução da glicemia, mas não apresentou nenhum dado, não apresentou nenhuma tabela mostrando quanto que reduziu a glicemia, em quantos pacientes. Alguns outros estudos mostraram redução de 2,5 na hemoglobina glicada, mas alguns outros estudos não mostraram. Então, a qualidade tem que ter uma apresentação precisa desses dados. Outra coisa, a dose. A proposta, a maioria deles, tinham encontros semanais. Durante 2 horas, as pessoas iam lá e meditavam e ficava entendido que elas iam praticar em casa também durante 1 hora, 40 minutos. Ninguém garante que essas pessoas iriam realmente praticar a meditação em casa, que elas entenderam o que era para ser feito, que elas entenderam a técnica de meditação, que elas estavam focadas o tempo todo. Não se sabe, né? Fica difícil você estabelecer isso. O Eudaimon Study vai acompanhar durante 12 meses, mas a média em geral que eu encontrei é estudos de 8 semanas de duração. Aqui é a definição do Jon Kabat-Zinn sobre o que é mindfulness. Ele explica que é uma consciência momento a momento, sem julgamentos, cultivada pela atenção de uma maneira muito específica. Isso é, no momento presente, de forma não reativa, não crítica e tão sincera quanto possível. O que é uma consciência momento a momento, no momento presente? É você não ficar pensando nas coisas que já aconteceram e nem ficar pensando o que você vai fazer nas coisas futuras que vão acontecer. Você tem que estar no momento presente, porque ele é o único que existe para a gente viver, né? E tem que ser não reativa. Por mais que você sinta dor durante a prática de meditação, você apenas observa essa dor como mais uma manifestação do seu corpo, como mais um sinal que ele está mostrando. Se você sente sensações muito agradáveis, como fluxo livre de vibrações pela coluna, sensações agradáveis na cabeça, na barriga, em qualquer lugar do corpo, também isso é apenas uma sensação. Então você passa a encarar de forma não reativa e sincera, e você não reage, você não fica com avidez nas sensações agradáveis e nem aversão às sensações desagradáveis. Outra coisa que será necessário para a gente fazer um estudo bem desenhado é usar instrutores bem treinados, instrutores que realmente pratiquem a meditação. Não adianta a pessoa dar uma aula sobre meditação se ela mesma não pratica. É interessante que tenham instrutores sênior, instrutores antigos, pessoas que são praticantes há mais tempo para poder instruir e estar acompanhando de perto esses pacientes para ter certeza que eles estão entendendo a técnica. Você tem que definir uma técnica e evitar um viés de confusão, evitar ficar misturando muitas técnicas diferentes, coisas coisas externas. Então, garantir que a pessoa que está praticando entende de fato. Outros fatores, uma amostra maior de pessoas, estudos abaixo de 100, fica difícil a gente tirar muitas conclusões. Então, é melhor que a gente faça um estudo multicêntrico, com Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, vários estados, do que só fazer um estudo aqui em BH. Se juntar essa sala aqui, eu consigo um estudo de 30 pessoas, tá? Mas ele vai ter pouca validade internacional. Outra coisa, usar protocolos internacionais para fazer esses estudos. Spirit, Consort, TIRS, ou mesmo para acupuntura, tem Stricta, tem outros protocolos que a gente usa para validar, para esse estudo ter qualidade e poder publicar uma revista de qualidade. Não adianta a gente falar que é por causa que as revistas não aceitam estudos do Brasil. Não, é um estudo que está, às vezes, mal desenhado. Outra coisa, utilizar marcadores inflamatórios, isso é uma coisa interessante, realmente
alguns estudos que eu vi tinham redução de marcadores inflamatórios, de interleucina, de TNF, usar exames de neuroimagem, como ressonância, e dados estatísticos precisos. Aqui outra frase para a gente refletir: There's no way to peace, peace is the way. Não há caminho para a paz é o caminho. Então, qual que é a tríade clássica da meditação mindfulness? Você ter abertura, ou seja, você receber qualquer sensação, qualquer pensamento que você estiver sentindo naquele momento, você está no momento presente, você não ficar preso no passado, nem imaginando coisas do futuro, e você não julgar. Né? Você, por mais que a sensação te agrade ou desagrade, você não se apega a isso. Autoconhecimento é você conhecer a realidade dentro da estrutura do seu corpo. Uma coisa é a gente fazer uma pesquisa, estudar mindfulness no livro, ler mais de 100 artigos sobre mindfulness. Se a gente não sentar e não observar dentro do nosso próprio corpo, se a gente não observar a nossa respiração, vai ser apenas um conhecimento teórico, né? Não vai ser um conhecimento baseado na prática. E conhecimento baseado na prática é sabedoria. Tá? Eu falo que depois de praticar bastante, eu senti durante a meditação dores e eu entendi muito mais uma dor. Foi, para mim, eu falo também, foi a continuação da pós-graduação que eu fiz na UFMG em dor. Porque eu senti dor de mente fantasma, eu sentia meu pé para lá, eu sentia dor na coluna, dor na cabeça, senti todos os tipos de dor. Eu não sei se vocês já praticaram meditação, mas a técnica que eu pratico, que chama Vipassana, a gente fica 1 hora sem se mover. E 1 hora sem se mover, fatalmente você vai sentir algum tipo de dor. Você aprende a lidar com essa dor, você passa a ter compaixão dos seus pacientes que sentem dor. E quando você tem compaixão do paciente que sente dor, você não vai deixar de usar um pacotinho de agulha a mais porque o convênio não está pagando. Você não vai deixar de estudar fitoterapia sabendo que funciona, porque a fitoterapia vai beneficiar o seu paciente. Então você busca todos os meios possíveis para se desenvolver como melhor como médico e poder ajudar o próximo, poder ajudar a humanidade. Isso é compaixão. Na parte 3, como é que a gente integra tudo isso com a medicina chinesa? A primeira vez que a gente se depara com a medicina chinesa, a gente ouve falar de Qi, Shen, Jing, parece que é um negócio extraterrestre, parece que não é desse planeta, né? E fica muito abstrato. E a partir do momento que você observa seu corpo, você passa a sentir realmente. Eu estava meditando uma vez, eu com pensamentos de raiva, de um rancor, coisas do passado. Por mais que a gente fique tentando fazer um esforço consciente de estar no momento presente, às vezes uma raiva vem. E a raiva veio, eu senti uma dor bem aqui no ponto F14, e depois no F3, e depois sensações aqui do lado da cabeça. A gente sabe, tudo isso está descrito pela medicina chinesa. Então eu não tenho dúvida que médicos chineses, raiz, podiatras de raiz, que observavam tanto o exterior, que sabiam os fenômenos da natureza, vento, chuva, tinham todo o conhecimento do exterior, de alimentação, de tuiná, de fitoterapia, eles tinham todo esse conhecimento externo. Eu duvido que eles também não tivessem o conhecimento interno. Então, é muito provável que o ator de Adi tenha sentado na pedrinha dele lá, observado as sensações dentro do corpo dele e desenvolvido tudo aquilo. Então, minha proposta para vocês é ficar consciente das sensações do seu corpo ao receber uma sessão de acupuntura. Eu não sei se todo mundo aqui é acupunturista ou se todo mundo já recebeu acupuntura, né? A gente não pode ser médico sem nunca ter se agulhado ou recebido uma sessão de acupuntura. A gente tem que saber o que é o dentinho, tem que sentir a dorzinha do ponto para saber como o paciente se sente. Então, primeira coisa, quando receber uma acupuntura, observar as sensações. Evitar ficar com pensamentos tipo, quanto tempo mais será que tem sessão de acupuntura? Será que eu vou sair logo daqui? Será que o doutor esqueceu as agulhas em mim? Não, observa a sensação em cada ponto do seu corpo e você vai sentir que esse negócio de Qi, de Jing, de Shui, tudo isso aí é real. E pode ser muito mais sentido, muito mais perceptível se a gente estiver atento. Outra coisa, faça um teste.
Faça uma refeição com bastante pimenta, ou com bastante ácido, ou com muito doce, e observe a sensação do seu corpo. Senta para meditar, depois de comer pimenta, é muito provável que você vai sentir sensações ardentes, sensações de fogo, de calor no seu corpo. Alô. Outra coisa, fazer uma refeição copiosa, uma refeição pesada e depois sentar para meditar. Você vai experienciar sensações pesadas. Você vai experienciar claramente aquilo que está descrito, o ti do estômago bater e pingar e voltar. Quando eles falam pingou e voltou, é exatamente isso. Você sente pingar e voltar. Você não vai ter dúvida de que esse negócio de medicina chinesa é real. Outra coisa, que a minha tese, a minha monografia no Centeral, na pós-graduação, foi sobre uma técnica de meditação circulando pelos canais unitários, ou seja, circulando a partir do Taiyang, Shaoyang, Yangming, Taiyin, Juan, Shaoyin. Essa foi a proposta que eu fiz para a meditação. Medicina chinesa pega a patologia que mais acomete vocês e circulam a atenção de vocês, de olho fechado, começa a perceber as partes do seu corpo. Se é o canal Shaoyang, pega lá o trajeto do canal do triplo aquecedor da vesícula biliar, observa quais são as sensações que estão ali. Será que tem uma área que você não sente sensação nenhuma? Será que tem uma área que você sente um peso, uma leveza, uma coisa estranha, um formigamento, choque, qualquer sensação? Você observa e você continua circulando no trajeto. Outra coisa, fitoterapia. Pega o ginseng, toma o ginseng e observa qual que é a sensação que ele vai causar em você. Para quem já estudou Ayurveda sabe muito bem, na Ayurveda tem o efeito da erva na boca, o efeito pós a erva ser digerida, o efeito depois. Então, são vários efeitos e você não vai entender esses efeitos pós-digestivos se você não tiver uma meditação, você não vai ter um conhecimento teórico. E o que eu estou convocando todo mundo aqui é para ter um conhecimento prático. A meditação realmente é 99% prática e 1% de teoria. Aqui, quem tiver interesse em fazer o curso de meditação do Jon Kabat-Zinn, lá em Massachusetts, é um curso de 8 semanas e a matrícula custa $2.150. Quem não tiver disposto ou quem não tiver condições de pagar, e quem quiser vai ficar a aula disponível, tá? Tem a meditação Vipassana, aqui no Brasil tem os centros em Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, em Caeté, aqui pertinho da gente, e em Santana. É só você entrar em dama.org.pt. Tá? Por mais que eles tenham falado que a meditação budista tem aspectos religiosos, eu já fui mais de 4 vezes no Vipassana, já fiz vários cursos de 10 dias, já servi na cozinha e até hoje eu não vi nenhuma estátua de Buda lá, ninguém ajoelhado fazendo orações fazendo culto, nada disso. Eu não virei budista por ter feito essa meditação aqui. É um curso realmente intensivo, são 10 dias de meditação, você acorda cedo, 4 da manhã e medita até 9 da noite. Mas você não precisa se preocupar com alimentação, com lugar para dormir, tem tudo isso incluso lá. Certo? Você só precisa se preocupar em sentar e fazer seu trabalho de meditação. Realmente um curso de 10 dias intensivo, na minha opinião, é mais intensivo, é mais intenso e profundo do que um curso uma vez por semana durante 8 semanas. Tá? Aqui foram as referências que eu usei para a palestra. Se alguém tiver dúvida, quiser alguma informação, contato, esse é o nosso Instagram. A gente tem um canal do YouTube também, Instagram e e-mail. Obrigado.